Padre Geraldo Demore, nós gostaríamos de começar a nossa conversa esse ano aqui no Nós Humanos, buscando um pouco a inspiração do Papa Francisco, que realmente tem sido alguém que tem buscado inspirar profundamente, de uma forma inovadora, tanto a Igreja quanto, a gente pode dizer, o mundo como um todo. O que você chamaria a atenção em relação a essas grandes inspirações que o Papa Francisco traz para o nosso mundo hoje? Olá, é uma alegria poder estar aqui com vocês, falando sobre este tema tão importante. Então, o Papa Francisco, que foi eleito em 2013, ele trouxe para a Igreja novos ares que inspiram em todos os âmbitos. Primeiro, ele tenta trazer para dentro da Igreja um processo de renovação, que alguns chamam até de reforma. Na verdade, é uma espécie de retorno ao Vaticano II, o Grande Concílio Vaticano II, e a muitas de suas intuições que precisam ser continuamente revisitadas por cada nova geração. Então, já tem mais de 60 anos que o concílio foi convocado, e o Papa Francisco ele traz para nós grandes intuições do concílio. Uma delas diz respeito à própria Igreja, é o processo de evangelização. Por isso que o grande texto do Papa Francisco, inicial, chama-se Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, ele nos traz como que o seu projeto de governo. E o projeto de governo do Papa Francisco é recordar a missão da Igreja, que é evangelizar, que é anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho como uma boa notícia, por isso a alegria do Evangelho. Além deste texto, a gente vai percebendo que depois o Papa Francisco vai trabalhando vários aspectos da missão da Igreja no mundo. Um deles, muito importante, foi o Sínodo sobre a Família, que aconteceu em 2014, 2015, que deu origem a esse texto extraordinário sobre a alegria do amor, Amoris Laetitia. Antes dessa exortação, o Papa escreveu esse texto, que é um texto também inspirador, que não diz respeito somente à Igreja enquanto tal, à missão dela enquanto tal, diante de um público específico, como é, no caso, a evangelização da família, mas que é a Laudato Si, que é cuidado da casa comum, que é um texto que conclama todos os homens e mulheres de todas as religiões, de credos, de pessoas que a gente chama sempre na igreja de boa vontade, para essa preocupação com o cuidado do planeta, com o cuidado da casa comum. Então, esse é um texto assim, chamado de preocupação social, socioambiental, assim tem sido chamado desde então. Outro texto também muito importante, mas na área da espiritualidade, é o texto que o Papa chama a uma vivência espiritual, um discernimento sobre muitas espiritualidades que estão aí, que não são cristãs, apesar de pensarem que são cristãs, que é o Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. É um texto muito bonito, onde ele mostra muito do coração do que é a vida cristã, a espiritualidade cristã. Também teve o Sínodo sobre a Família, sobre a juventude, e o Papa Francisco depois escreveu aquele texto também maravilhoso, Christus Vivit, onde ele apresenta a missão da Igreja junto à juventude, sobretudo a questão do discernimento vocacional. E o último sínodo que aconteceu foi o Sínodo para a Amazônia, onde ele escreveu esse texto maravilhoso também, Querida Amazônia. Então, a gente tem essa série de textos que são, eu diria, com exceção, talvez, da Laudato Si, que é um texto muito mais amplo, não diretamente relacionado à missão, digamos assim, interna da Igreja, nós temos muitos textos do Papa cuja preocupação principal é interna, eu diria assim, é a missão interna da Igreja. A Igreja nasceu para evangelizar, ela tem os vários públicos para evangelizar, ela é movida pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Jesus ressuscitado, daí a preocupação dele com a espiritualidade, e nos últimos anos, mas já estava presente isso,
quando o Papa escreveu a Laudato Si. Nos últimos anos, ele abraçou alguns temas que são muito caros ao Papa Francisco e que são temas que ajudam a repensar os caminhos, não só do cristianismo, mas os caminhos da humanidade. São 3 grandes temas que eu queria trazer aqui. Um que é o chamado a economia de Clara e Francisco, que foi previsto um encontro em 2020, março de 2020, para os jovens, fundamentalmente para os jovens empresários, jovens economistas, para, em Assis, discutir uma economia com um outro modo de ser, uma outra preocupação. Depois eu vou retomar isso brevemente, né? E também o Papa conclamou, apoiou uma grande iniciativa da ONU que diz respeito a um pacto educativo global, assim chamado, Pacto Educativo Global. E teve um grande encontro também em Roma, no final de dezembro de 2020, onde várias pessoas representando instituições educativas ligadas à igreja refletiram sobre o que é essa contribuição da igreja para esse pacto educativo global. E, claro, luminosa, saiu no ano passado a encíclica Fratelli Tutti, Todos Somos Irmãos, que é um texto que, na minha opinião, retoma os grandes temas do momento presente, de convivência social, política e religiosa, e que podem ajudar a humanidade a olhar para frente com um olhar novo. Então, eu queria, assim, hoje, trazer essas 3 inspirações do Papa Francisco para nos ajudar a pensar e a gestar um futuro diferente, né? Então, primeiro, esse tema tão importante da economia chamada Economia de Francisco e Clara. Ele tem um texto no discurso dele que ele fez, que eu vou ler aqui, que eu acho muito importante. Ele diz o seguinte: a vivência da economia de Francisco nos apresenta um novo paradigma moral para a economia, convencionalmente fundamentada no alto interesse e no lucro desmedido. O exemplo de São Francisco de Assis, de Santa Clara e dos demais seguidores deste carisma nos apresenta o amor como projeto de vida. Uma forma de vida frugal, simples e desapegada de todas as distrações que nos afastam do verdadeiro amor. É preciso recolocar o amor no centro de nossas ações, para que possamos realmar, olha que expressão bonita, ele criou um neologismo, né? Realmar atitudes de fraternidade, acolhida e pertencimento mútuo. O desafio para as juventudes do século XXI é aprender a reabitar esta grande casa comum sob o paradigma do cuidado. A espiritualidade que nasce de Assis e que torna-se global e juvenil através da economia de Francisco é um convite à economia da partilha, do dom, da solidariedade, da criatividade e da comunhão, pois o reino de Deus é um projeto comunitário. Esse texto eu considero ele extraordinário, porque ele resume, né, a mensagem, o texto da mensagem final do encontro que teve em Assis, embora por causa da pandemia ele foi feito online, né, mas foi muito importante esse encontro, porque o Papa quer justamente que a juventude tome o seu lugar para criar um mundo diferente. Do ponto de vista da questão do pacto educativo, também existem algumas afirmações dele que eu gostaria de pontuar aqui com vocês, porque eu acho que nos ajuda a compreender que toda a mudança do mundo, para o bem e para o mal, passa pela educação. E a gente sabe que milhões de pessoas estão excluídas da educação. Então, esse pacto educativo quer garantir uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação equitativa, que promova oportunidade de aprendizagens contínuas para todos. Esse é um pouco o objetivo.
e o Papa Francisco ele convocou as grandes instituições educativas da Igreja Católica. A gente sabe que a Igreja Católica tem muitas instituições educativas, desde ensino básico, né, com crianças, até a universidade. Então, convocou, e muitas universidades pelo mundo afora, redes educativas de religiosos, de religiosas, têm aderido ao pacto. E essa adesão ao pacto significa o quê? Oferecer oportunidades, sobretudo para aquelas pessoas que estão excluídas dessa grande oportunidade para a existência, que é justamente ter acesso a uma educação de qualidade. Com relação a esse texto importante, que é o texto da Fratelli Tutti, queria simplesmente recordar que esse texto ele é o resultado de vários encontros de diálogo do Papa Francisco com pessoas de outros credos. Inicialmente, ele tem vários contatos com pessoas relacionadas ao Islã, e a gente sabe que muito da violência que existe no mundo é suscitada por divergências no plano religioso. Então, o Papa Francisco ele quer justamente mostrar que, independentemente da religião que cada um professa, existe algo que nos une todos, enquanto seres humanos, e ele chama isso de amizade social e fraternidade. Então, ele começa pintando o que ele chama sombras de um mundo fechado, mostrando quais são as grandes dificuldades para que as pessoas possam conviver em harmonia. Esse é o primeiro capítulo. Depois, o segundo capítulo, um estranho no caminho. Ele faz uma leitura belíssima da parábola do bom samaritano, mostrando como um estrangeiro tem um gesto de fraternidade com aquele homem caído na beira do caminho. Terceiro capítulo, pensar e gerar um mundo aberto. Ou seja, diante do mundo fechado, pintado no primeiro capítulo, ele propõe o que seria pensar, né, e gerar um mundo aberto. Quarto capítulo, um coração aberto ao mundo inteiro. Ou seja, a abertura não é somente para o meu vizinho, para o meu irmão, para a minha família, para a minha igreja, né, mas tem uma abertura para o mundo inteiro. Depois, uma política melhor, que é o quinto capítulo. Então, ele tem um capítulo maravilhoso também sobre o que é a política e como pensar a política. Capítulo 6, diálogo e amizade social, que é título da própria encíclica. O capítulo 7, percursos de um novo encontro, né? Então, como gerar esses encontros entre os diferentes. Finalmente, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Então, são contribuições, na minha opinião, das mais lúcidas e que vão contra uma espécie de desânimo, de medo que existe no mundo nos dias de hoje. Há um desânimo porque as pessoas deixam de acreditar que seja possível pensar um mundo onde as pessoas tenham amizade, as pessoas se amem, haja menos guerra, menos violência. Então, muitas pessoas que acreditavam nisso não acreditam mais. E também há uma espécie também de, eu diria, de descrédito diante daquilo que as pessoas sentem como ameaça, ver o outro como um inimigo, ver o outro como uma ameaça, né? Tanto do ponto de vista profissional, do ponto de vista, às vezes, mesmo religioso. Então, o outro se torna não um amigo a quem eu possa estender a mão, que possa me enriquecer, mas se torna sempre uma ameaça. E o Papa Francisco ele mostra como que o caminho da amizade e da fraternidade social pode abrir novas pistas para que a gente viva uma humanidade mais reconciliada que enfrente os grandes desafios do futuro. Então, queria, assim, convidar a todos e todas a, nesses textos, a ver nesses textos e a buscar nesses textos, nessas inspirações do Papa Francisco, dessa economia de Francisco e Clara, desse pacto educativo global e dessa proposta da amizade e da fraternidade, encontrar inspiração para a sua existência, para a sua ação.
Muito boa, Padre Geraldo, essa visão panorâmica, né, que você nos traz dos documentos, dessa trajetória do pensamento, das propostas do Papa Francisco, e culminando nessas 3 ações mais efetivas que ele nos propõe também. Eu acho que servem realmente de luzes, né, e de ânimo novo para todos nós na nossa caminhada pessoal, na nossa caminhada comunitária e nossa caminhada como humanidade mesmo, né? Muito obrigada pela sua contribuição tão rica aqui hoje. Obrigado também a você, Graziele, a todos aqueles e aquelas que acompanham essa proposta do Nossos Humanos.